Você pensa, legionário, espada, recompensa. Mas a principal fonte de dinheiro de Roma não era a espada, mas a astúcia. Quem fazia fortuna? Um sujeito transportava fedor, coletava urina das ruas, pagava um imposto a Vespasiano e a vendia para curtidores. Outro comprava um escravo barato, o ensinava e o revendia como especialista. Uma margem de lucro maior do que a de um iPhone hoje. Cada feriado era um cassino. As apostas em corridas de bigas movimentavam mais dinheiro do que uma pequena província. Os juros sobre empréstimos chegavam a 48% ao ano, e por uma dívida podiam vender seu corpo ou seu filho. Quer saber sobre o que a economia se sustentava? Peixe podre, o sangue das arenas e empréstimos? Não mude de canal. Vamos agora detalhar a carteira romana. Vamos começar pelo fato de que os romanos não eram apenas guerreiros. Eram homens de negócios de toga. Imagine, você acorda na sua ínsula. Um prédio de apartamentos de vários andares, onde você paga aluguel a um proprietário que, talvez, possua mais 10 edifícios como esse pela cidade. Já naquela época existiam verdadeiros rentistas, que viviam da renda passiva de imóveis. Alguns senadores possuíam quarteirões inteiros em Roma, e sua renda anual de aluguéis podia chegar a milhões de sestércios. É como se hoje uma pessoa ganhasse vários milhões de dólares apenas alugando apartamentos. E agora, sobre o negócio mais sujo, mas mais lucrativo da Roma antiga: o descarte de resíduos. Lembra-se do imperador Vespasiano com sua famosa frase: "Dinheiro não tem cheiro"? Ele introduziu um imposto sobre os banheiros públicos, mas isso é apenas a ponta do iceberg. Havia toda uma indústria de coleta de urina. Trabalhadores especiais, os fulões, andavam pela cidade com carroças e coletavam o conteúdo dos penicos de rua. A urina era usada na curtição de couro e em lavanderias como alvejante, graças ao seu teor de amônia. Imagine, uma pessoa literalmente coleta urina, paga um imposto por isso e ainda sai no lucro. Aí está um negócio fedorento com alta rentabilidade. Falando em lavanderias, este era outro negócio lucrativo em Roma. Os fulões, como eram chamados os donos das lavanderias, não apenas lavavam roupas, mas também branqueavam as togas novas, que originalmente eram de cor cinza. Para o branqueamento, usavam urina. Sim, ela de novo, soda e uma argila especial. Os trabalhadores das lavanderias ficavam em grandes tanques e pisoteavam as roupas com os pés, misturando-as com esses agentes de limpeza. Não era o trabalho mais agradável, mas os donos de tais lavanderias podiam ganhar um bom dinheiro, especialmente se seu estabelecimento estivesse localizado em uma área rica, onde viviam os patrícios, que constantemente precisavam de togas limpas e brancas como a neve para aparecer em público. Passemos para um negócio mais nobre, o comércio de escravos. Em Roma, este era um dos setores mais lucrativos da economia. Mas os comerciantes espertos não apenas revendiam escravos. Eles criavam valor agregado. Compravam um escravo não treinado por um preço baixo. Ensinavam-lhe um ofício ou uma arte e o vendiam por 10 vezes mais. Um escravo cozinheiro podia custar 5 vezes mais que um escravo comum. Um escravo médico, 20 vezes mais. E uma escrava bonita e educada, que sabia tocar instrumentos musicais e manter uma conversa, podia valer uma fortuna. Alguns romanos empreendedores criaram verdadeiras escolas para escravos, onde lhes ensinavam diversas profissões especificamente para a revenda posterior. Não seria uma incubadora de negócios da antiguidade? E quanto ao setor financeiro? Os romanos eram verdadeiros tubarões do crédito muito antes de Wall Street.
a usura florescia, apesar das tentativas periódicas do Estado de regular as taxas de juros. Em diferentes períodos, o máximo legal variava de 8% a 12% ao ano, mas na prática, as taxas podiam chegar a 48% ou mais. Isso era especialmente verdade para os empréstimos marítimos, créditos para financiar expedições comerciais. Tais empréstimos eram extremamente arriscados. O navio podia afundar ou ser capturado por piratas, mas o lucro potencial era enorme. Curiosamente, em Roma também existiam protótipos de bancos modernos. Os argentários, como eram chamados os banqueiros romanos, aceitavam depósitos, concediam empréstimos, realizavam transferências de dinheiro entre cidades e até conduziam leilões. Eles tinham seus escritórios no fórum, onde se sentavam em mesas especiais, em latim mensa, de onde, aliás, vem a palavra italiana banco. Alguns argentários se tornaram incrivelmente ricos e influentes, financiando campanhas políticas e até guerras. Lembre-se de Crasso, um dos homens mais ricos de Roma, que fez sua fortuna não apenas com imóveis, mas também com operações financeiras. Agora vamos falar de algo que os romanos amavam não menos que o dinheiro: a comida. O negócio gastronômico em Roma era incrivelmente desenvolvido. De lanchonetes de rua, termopólios, onde os plebeus podiam comer uma sopa quente, a fornecedores de elite de iguarias para os banquetes patrícios. Era considerado especialmente chique servir à mesa produtos exóticos de províncias distantes. Ostras da Britânia, flamingos do Egito, pavões da Índia. Quanto mais longe e mais incomum, mais caro e prestigioso. E você sabe qual era um dos produtos mais caros em Roma? O garo, um molho de peixe feito com as vísceras fermentadas de peixe. Basicamente, era peixe que era deixado para apodrecer de propósito em sal ao sol por vários meses. Parece nojento, mas os romanos eram loucos por ele e o adicionavam a quase todos os pratos. As melhores variedades de garo custavam uma fortuna, e a produção e o comércio desse molho geravam lucros enormes. Em Pompeia, os arqueólogos encontraram uma fábrica inteira de produção de garo, pertencente a um certo Umbrício Escauro, que, a julgar por sua casa, era um dos homens mais ricos da cidade. Falando em Pompeia, lá foram encontradas outras evidências da diversidade dos negócios romanos. Por exemplo, padarias com mós de pedra para moer farinha e grandes fornos para assar pão. A panificação era uma indústria importante, especialmente depois que o Estado começou a distribuir pão gratuito para a plebe. Essas distribuições eram financiadas pelo Tesouro, e o pão era assado em padarias privadas por encomenda do Estado. O análogo romano antigo dos contratos governamentais, nos quais também se podia ganhar um bom dinheiro. E quanto ao entretenimento? Isso era uma verdadeira indústria. Lutas de gladiadores, corridas de bigas, apresentações teatrais, tudo isso exigia investimentos enormes, mas também trazia lucros colossais. Os donos das escolas de gladiadores investiam no treinamento e na manutenção dos lutadores, e depois os alugavam para os organizadores dos jogos. Um gladiador de sucesso era um ativo valioso que podia trazer uma fortuna para seu dono. E as apostas nas lutas de gladiadores, e especialmente nas corridas de bigas, era um verdadeiro totalizador, onde circulavam somas comparáveis ao orçamento anual de uma pequena província. Falando em apostas, não se pode deixar de mencionar os fãs das corridas de bigas. Eles se dividiam em facções pelas cores das equipes: verdes, azuis, vermelhos e brancos. As paixões eram tão intensas quanto nas partidas de futebol modernas.
Fãs ricos podiam apostar em sua equipe favorita somas equivalentes ao custo de várias casas. E os cocheiros de sucesso se tornavam verdadeiras estrelas, recebiam honorários enormes e tinham multidões de fãs. Caio Apuleio-Diocles, por exemplo, venceu mais de 1.400 corridas em sua carreira e ganhou uma quantia equivalente a cerca de 15 milhões de dólares atuais. Nada mal para um homem cujo trabalho consistia em correr com cavalos em círculo. Mas a fonte mais confiável de riqueza em Roma sempre foi a terra. A posse de latifúndios, grandes propriedades agrícolas, era a base da riqueza da aristocracia romana. Essas propriedades produziam grãos, azeite de oliva, vinho, lã e outros produtos agrícolas, que eram então vendidos nos mercados de Roma e de outras cidades. A viticultura e a produção de vinho eram particularmente lucrativas. Algumas variedades de vinhos romanos, especialmente da Campânia, eram tão valorizadas que eram exportadas até para províncias remotas e para além das fronteiras do império. Curiosamente, muitos aristocratas romanos, apesar da proibição formal de os senadores se envolverem no comércio, participavam ativamente de atividades comerciais através de intermediários ou libertos. Eles investiam em expedições comerciais, possuíam participações em navios mercantes, financiavam a exploração de minas nas províncias. Tudo isso, tecnicamente, não violava a proibição, mas permitia que eles lucrassem com o comércio. E quanto às pessoas comuns? Como ganhavam a vida os plebeus que não tinham nem terra nem capital? Nas cidades, havia muitas profissões artesanais: ferreiros, oleiros, sopradores de vidro, joalheiros, sapateiros, carpinteiros. Muitos deles se uniam em colégios, protótipos das guildas medievais, que protegiam os interesses de seus membros e estabeleciam padrões de qualidade. Um artesão de sucesso podia, com o tempo, expandir seu negócio, contratar trabalhadores ou comprar escravos e transformar uma pequena oficina em uma verdadeira fábrica. Por exemplo, em Arezzo, na Itália, os arqueólogos descobriram os restos de oficinas de cerâmica pertencentes a um certo Marco Perênio Tigrano. A julgar pela escala de sua produção e pela distribuição de seus produtos por todo o império, este homem era um verdadeiro magnata da cerâmica de seu tempo. Sua marca é encontrada em cerâmicas da Britânia assíria. E ele provavelmente começou como um simples oleiro com uma única roda. O negócio da construção merece uma menção especial. Roma estava constantemente sendo construída e reconstruída, especialmente após numerosos incêndios. Grandes empreiteiros recebiam encomendas estatais para a construção de templos, basílicas, aquedutos, estradas. Eram projetos que valiam milhões de sestércios. E considerando que os romanos inventaram o concreto e desenvolveram tecnologias de construção avançadas para sua época, este negócio não era apenas lucrativo, mas também inovador. Falando em tecnologias, em Roma também existiam protótipos de patentes. Se você inventasse um novo método de produção ou aprimorasse um existente, poderia obter do Estado o monopólio de seu uso. Por exemplo, o imperador Tibério uma vez executou um inventor que afirmava ter criado um vidro inquebrável. Por quê? Porque ele temia que essa invenção desvalorizasse o ouro e a prata. A história, claro, é semilendária, mas mostra que os romanos entendiam o valor das inovações tecnológicas e seu impacto na economia. Em resumo, pode-se dizer que a economia da Roma antiga era surpreendentemente diversificada e complexa. Da coleta de urina ao comércio internacional, das lanchonetes de rua às operações bancárias,
os romanos encontravam maneiras de ganhar dinheiro com praticamente tudo. E embora muitos aspectos de sua atividade econômica nos pareçam estranhos ou até repulsivos, não se pode deixar de admirar seu empreendedorismo e perspicácia para os negócios. Eles criaram um sistema econômico que não apenas fornecia a milhões de pessoas tudo o que precisavam, mas também permitia acumular riquezas comparáveis às fortunas dos bilionários modernos. E tudo isso sem computadores, eletricidade e meios de comunicação modernos. Apenas imagine gerenciar um império de negócios quando a maneira mais rápida de transmitir informações é um cavaleiro a cavalo. Impressionante, não é? E o que vocês pensam sobre o empreendedorismo dos antigos romanos? Qual das formas de ganhar dinheiro descritas lhes pareceu a mais surpreendente ou incomum? E há algo que poderíamos aprender com a experiência de negócios deles hoje? Escrevam nos comentários. Estou realmente interessado em saber a opinião de vocês. E se você gostou desta imersão na economia da Roma Antiga, não se esqueça de deixar um like, se inscrever no canal e clicar no sininho para não perder os novos episódios. Da próxima vez, viajaremos para uma era em que dinheiro e poder se entrelaçavam de uma maneira ainda mais bizarra. E os métodos de ganhar dinheiro não eram menos inventivos. Será uma verdadeira jornada ao mundo dos antigos esquemas financeiros e truques econômicos. E por enquanto, lembre-se, o empreendedorismo e a perspicácia para os negócios foram valorizados em todos os tempos, mesmo que se tratasse de comércio de urina.